Fala assim comigo, ó. Eu estou em transição. Fala de novo. Eu estou em transição. A transição, ela é uma passagem de um lugar para o outro. Do estado de uma coisa para outra coisa. Ou de uma condição para outra. Então, constantemente, nós estamos em transição. Então, por exemplo, a nossa igreja está em transição agora. Isso é visível. Nós tínhamos um púlpito que era um pouquinho menor, então nós ampliamos esse púlpito. À medida que a gente amplia esse púlpito, nós estamos em transição. Porque eu tenho que tirar as coisas do lugar, eu tenho que começar a fazer algo novo no lugar quando uma transição está acontecendo. Talvez agora você esteja em uma transição na sua vida. Onde você está em um emprego, está indo para o outro. Onde você terminou a escola, está indo para a faculdade. Onde você fazia algo que não faz mais. Onde você tinha um cargo e agora você tem outro. Constantemente nós estamos em transição. E a Bíblia, ela é rica em exemplos de transição. Só que a transição, ela tem uma coisa muito particular. Geralmente, aonde há transição, há distração. Então, um chefe de segurança, ele estava conversando com um cliente dele, e ele falou assim, olha, os momentos que nós temos que ficar mais alerta são nos momentos de transição, ou aonde há transição. Esse pastor é um pastor muito famoso, ele tem uma igreja enorme, milhares de membros, então ele é uma pessoa, ele é uma figura pública. Então, o chefe de segurança daquele lugar recomendou, falou, pastor, nós temos que ter segurança aonde há transição. Por quê? Na transição, nós temos distração. E aonde há distração, eu fico vulnerável. Então, por exemplo, quantos de vocês aqui nos visitam pela primeira vez essa noite? Tem alguém nos visitando hoje, primeira vez? 1, 2, 3, 4, sejam bem-vindos. 5 lá, 6, sejam todos bem-vindos. Oh, tem mais ali. Seja bem-vinda também, irmã. No final do culto, nós temos uma transição. O culto acaba e nós vamos recepcionar vocês. Então vai estar eu, pastor Tony, o Ricardo, o Anilton, toda a nossa equipe. Nós vamos recepcionar vocês. Esse momento de transição gera uma distração. E todo culto, o que acontece? Eu, Paulinho, perco meus filhos. Simplesmente eu não vejo eles. E aí a primeira criança que passa eu pergunto. Um de 5 anos eu perguntando, cadê o de 4? Esse é o nível, mas é assim que acontece. Ei, Bia, você viu a Caterine por aí? O tio perdeu ela, me ajuda. É assim que é. Porque a transição, ela gerou distração. Então eu fico vulnerável. Na nossa vida também é assim. E na nossa vida, na nossa caminhada com Deus não é diferente. Nós estamos em transição o tempo inteiro. Então, por exemplo, quantos de vocês têm promessas de Deus que ainda não herdaram? Você não chegou, você tem uma promessa, mas ainda não recebeu. Eu tenho diversas. Então, até eu chegar a essa promessa, eu estou em transição, certo? Então, para eu poder herdar, eu não posso me distrair. Mas é nesse momento em que eu fico vulnerável, porque vai entrar a dúvida, vai entrar, será que é mesmo? A falta de fé, a incredulidade, exatamente na transição. Às vezes, nós podemos estar como, tinha uma cadeia nos Estados Unidos, Alcatraz, quem já ouviu falar desse lugar? Alcatraz, muito famoso, né? Tem até um filme antigo que fala sobre a fuga de Alcatraz. E essa cadeia, para os irmãos que não sabem como ela era, tinha uma imagem que estava passando ali, mas quando ficar sem sinal ela volta. É exatamente uma ilha que fica pertinho de São Francisco. Então eles ficam a alguns quilômetros da praia. Tem uma ilha onde as pessoas elas ficavam presas. E ela foi considerada a cadeia número 1 de segurança máxima na América por conta da sua eficiência. Hoje já está desativada, né? Já tem bastante tempo, na verdade. O que acontece? Alcatraz, eles tinham um dito, os guardas falavam uma coisa para as pessoas que estavam lá, para os presos. Eles falavam assim, ó,
a poucos quilômetros de distância dos seus olhos. Você consegue ver tudo aquilo que você sempre sonhou, mas você não consegue chegar lá. São Francisco estava a apenas alguns quilômetros. A vida, os sonhos, a idealização, tudo que eles sonharam para ter, estava ali, pertinho dos olhos deles, mas eles não podiam chegar, porque eles ficaram presos durante um momento de transição das suas vidas. Isso pode acontecer conosco também. Nós podemos ficar presos na transição e olhar aquilo que os nossos olhos desejam, aquilo que a gente sempre quis, mas não saber como alcançar. Muitas vezes você tem uma promessa, você tem um lugar, você tem um desejo, e você pensa: como minha vida seria melhor se eu tivesse liberto do álcool? Como minha vida seria melhor se eu tivesse liberto das drogas? Como minha vida seria melhor se o meu casamento fosse restaurado? Como isso, como aquilo? E você tem diversos comos dentro de você, diversas questões, e você fala: se fosse assim. É como se você estivesse em Alcatraz. Você consegue ver, você consegue até se visualizar aqui na sua mente como você seria, mas você não tem forças o suficiente para chegar lá. O grande problema de Alcatraz era a água gelada, a onda forte. Teve uma única fuga bem sucedida de Alcatraz. Se diz bem sucedida porque não acharam os corpos de 3 pessoas. Então eles falam que foi a única bem sucedida até hoje, mas não sabem se eles chegaram lá ou não. Humanamente era impossível você nadar para conseguir chegar até o outro lado. E às vezes a gente pode estar assim também. Você consegue visualizar, está pertinho de você, mas você não consegue alcançar. Por quê? Ficou preso durante a transição. Em algum momento nós ficamos paralisados. A transição, por exemplo, ela acontece, vocês vão saber desse exemplo que eu vou citar agora. Em todos os lugares, por exemplo, que a gente visita. Qual que é o maior momento de distração dentro da transição? Na chegada e na saída. Então, por exemplo, se você for ao zoológico hoje, quando você chega no zoológico, você paga a sua entrada, da sua família, paga caro, porque o zoológico aumentou, entrou. Quando você entra, você está naquela euforia, as crianças estão felizes, chegou o zoológico. Quem tem filho pequeno sabe do que eu estou falando, né? Pai é hoje, pai está chegando, pai é agora, pai é... E aí a semana inteira, e não, é sábado, é sábado, é sábado, é sábado. E eles acordam, hoje é sábado, não, calma, chegou sábado. Quando você passa da catraca, tem um tiozinho já feliz da vida para te recepcionar. Que família bonita, sejam bem-vindos, tal. Deixa eu tirar uma foto de vocês. Não precisa, não custa nada. Não custa mesmo, você acabou de chegar. E aí ele tira uma foto sua, uma foto do seu filho, foto das crianças. Aí você vai e faz todo o passeio. As crianças voltam fascinadas com aquilo. Nossa, a girafa, o hipopótamo, e o leão, e o macaco fez não sei o quê, e biriri. E quando você está chegando na saída, quem está lá? O bendito cara da foto. A foto custa 2 entradas, irmão. Só que seu filho está tão feliz e a foto fica tão boa, que eu não sei como eles conseguem. A foto fica tão boa que você vai comprar a foto. Mas lembra, é transição, você está na saída, você está distraído. O dia foi tão legal, custa nada, R$120 uma fotinha. Depois você nem vê essa foto, fala: rapaz, que foto cara. Depois você perde na primeira mudança. Mas enfim, o exemplo é esse, é distração. Na transição tem uma distração e rapidinho você está vulnerável e você se perde. Quer outro exemplo? Quem já fez viagem internacional aqui? Bastante gente. Vamos levantar a mão, não precisa ficar com vergonha, irmãos. Isso, pode levantar a mão. Quando você passa feliz da vida, seu passaportinho foi carimbado, você entra, está relaxado. Aí você fala: vamos tomar um café enquanto o voo não chega, porque a gente sempre chega mais cedo por conta da ansiedade. E aí vem aquele cheiro maravilhoso de perfume importado. E você fala: é duty free, cara. Não vai ser tão caro assim. Pode comprar um perfume. Tá muito mais barato aqui. Aproveita. Você está vulnerável. Quando você desembarca, é a mesma coisa. Você passa por um lugar, gente. Eu nunca vi um lugar mais cheiroso na minha vida igual aquele. É muito maravilhoso, é sério. Não tem como não comprar um perfume ali. Nem se você não precisar, você vai comprar. Por quê? Você está vulnerável. Você está feliz, você está viajando para fora. Você está realizando um sonho. E aí você fica vulnerável. Então,
a gente gasta a reserva da aposentadoria, né? Vai embora ali no Dutch Free, fica lá. Mas por quê? Você está vulnerável. Então a transição, ela gera distração. Na distração eu fico vulnerável. Como que eu não vou ficar vulnerável? Eu tenho que estar alerta pelo Espírito de Deus. Na nossa vida com Deus. Isso acontece o tempo inteiro. Por isso que eu falei, as mudanças, elas estão constantemente acontecendo conosco. Só que dentro dessas mudanças, a gente tem que saber o que deve e o que não deve fazer. O que falar sim e o que falar não. Não quer dizer que você não vai ficar exposto. Exposto você vai ficar. Não tem como fugir disso. Mas a grande questão é a obediência a Deus dentro desses momentos. Lembra, Deus, ele não livrou Daniel da cova dos leões. Deus, ele livra Daniel na cova dos leões. Às vezes Deus permite que você passe. É na cova que Deus te livra, não da cova. Você vai ter que entrar lá, ué. Isso não te faz menos filho de Deus que ninguém. Mas você vai ter que ter essa experiência. Abre a Bíblia em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Esse texto me fascinou essa semana toda. Eu meditei nele todos os dias. E eu falei, Senhor, quanta coisa tem aqui que passou batido durante os meus olhos tanto tempo. Mas aí eu me perdoei porque eu lembrei que eu estou em transição. Eu estou aprendendo também, amém? Então na transição talvez eu distraí. Não vi, mas agora eu vi algumas coisinhas e eu quero passar para vocês. E a Bíblia, ela é cheia desses momentos, gente. Cheia. Tinha um tempo, agora é outro tempo. Pega sempre essa mudança de estação que Jesus dá ali nas parábolas. A mudança de momento é uma transição. E nessa transição vai ter uma conquista, vai ter algo que acontece do outro lado. Diz assim, ó: ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Para aí. Olha como começa. Ora, Pedro e João. Espera aí. Ora não começa texto nenhum desse jeito. E a Bíblia diversas vezes começa, ora, portanto. Isso quer dizer que algo veio acontecendo antes para que culminasse nesse ponto. Então eu não posso pegar esse texto aqui isolado de todo o seu contexto, daquilo que já estava acontecendo. Então, o que está acontecendo um pouquinho antes disso, para a gente poder entender o que vai acontecer depois? Atos capítulo 2, então primeiro a gente tem aqui, quando Jesus, ele fala, no capítulo 1, né? Quando Jesus, ele fala para os seus discípulos, eles falam, olha, fica em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aí então depois, a Bíblia diz assim, que eles esperam, eram cerca de 120 naquele dia. Então a gente vai para Atos 2 capítulo 8, aonde o Espírito Santo vem. Aí tem o batismo do Espírito Santo. Acaso não são eles medos, persas, elamitas, pessoal da Capadócia, e ouvimos glorificar a Deus na nossa própria língua? E aí então Deus libera, como línguas como de fogo repousaram sobre as suas cabeças. Aí Deus libera então o batismo do Espírito Santo. Mas teve uma transição durante esse período, certo? Por quê? Jesus fala assim, ó, espera até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles esperaram. A nossa grande dificuldade é esperar durante esse período, daquilo que Deus falou, até que de fato se cumpra aquilo que vai ser. Existe uma transição. E nessa transição, eu devo me posicionar de acordo com aquilo que Deus fala. Aqui no caso da passagem era bem claro. Espera. Quem de vocês aqui tem dificuldade com esperar? Agora aqueles que não tiveram coragem da primeira vez, eu vou repetir. Quem tem dificuldade pode levantar a mão também. Eu detesto esperar, gente. E andar perdido também, eu vou confessar. Mas esperar é tão difícil. Senhor, como é difícil esperar.
E ainda mais quando a gente tem que esperar em Deus, que é uma coisa que foge 100% do nosso controle. E você tem que ficar firme, baseado em uma palavra daquilo que Deus te falou. E você tem que ficar lá, posicionado, firme e forte, falando, amém, Jesus. Vai acontecer conforme o Senhor disse que ia ser. No primeiro dia você está assim. No segundo dia você está, amém, Senhor. Vai acontecer, né? Na segunda semana você já fala, vai acontecer, talvez. Será que vai acontecer mesmo? No final você fala, Deus nem lembra que eu estou aqui, meu. Caramba, esqueceu, Jesus. A gente já está brigando com Deus, porque esperar é difícil. A gente não gosta de esperar, por nada. Quem dirá por Deus, porque a nossa geração é a geração do fast food. A nossa geração não sabe esperar as pessoas respondendo no WhatsApp, por exemplo. Não sabe. Tem pessoa que fica irritada, fala, nossa, eu te mando a mensagem, você demora 5 minutos para me responder. É um absurdo você deixar alguém esperando 5 minutos. Você tem que parar os seus compromissos, gente, e responder. Mentira, continua trabalhando. Só que as pessoas, elas se incomodam com isso. Por quê? No nosso tempo as coisas são muito rápidas. O tempo é muito ligeirinho. Em 3 minutos o miojo está pronto. É rápido, é fast food. Eu peço numa cabine e pago, na outra eu paro e já pego o meu lanche. Está pronto. É rápido. Só que como que eu vou transferir isso daqui para Deus? E esperar pacientemente no Senhor? É uma prova de fogo. Mas o Espírito Santo nos dá graça para que isso aconteça. Porque senão, nós podemos ficar presos nessa transição. E perder o melhor daquilo que Deus tem para nós. Então, voltando para o texto. Ora, Pedro e João, então, eles tiveram a promessa. E Jesus fala, espera, fica aí em Jerusalém, não sai daqui. 120 ficaram, aguardaram. Aí o Espírito Santo vem, então, no 2. Aí o finalzinho do capítulo 2 está falando assim, no 2:42. E eles perseveravam na comunhão dos apóstolos, no partir do pão, nos ensinos. Então eles tinham uma rotina ali que eles faziam todos os dias. Se a gente ler um pouquinho antes, 42. E eles continuavam, Atos 2:42, só olha, está na mesma página. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E sobreveio o temor sobre toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham todas as coisas em comum, que o Silvio estava falando agora. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam entre eles. Vamos pular no 47. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Ora, Pedro e João, chegou o nosso texto. Entenderam o contexto? A gente tem que buscar lá atrás. Mas eles foram revestidos de poder aqui já então. Aí agora, ora, Pedro e João, então, eles estão fazendo a sua rotina. Tem uma transição, chegou a hora 9. Tem que orar. Aí eles estão subindo para o templo, para poder orar. Aí a Bíblia diz assim, no 2. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Então presta atenção, Pedro e João estão em transição. Eles estavam na sua rotina, agora eles estão transicionando para um novo momento. Vamos orar. Aí para tudo, e eles começam um novo capítulo aqui. Vamos lá orar. Estão indo. Irmãos, quantas vezes isso passou diante dos meus olhos batidos? Porque eu acostumei a ver o Pedro e João curando o cara lá sentado já, tipo na entrada do templo. Mas a Bíblia diz assim, eles estavam indo. Aí o comecinho do 2 aí, o que fala? Estava sendo carregado, e era levado um homem coxo de nascença. Presta bem atenção. O homem também estava em transição.
O homem também estava sendo carregado de um lugar para o outro, simplesmente para pedir esmolas. Aonde? A entrada do templo. Lembra que eu falei para vocês? A entrada do templo também é um lugar de transição. É um lugar onde as pessoas iam com o coração quebrantado, estava indo orar. Então, para ele, aquele momento era propício para poder pedir esmolas, porque a pessoa já ia quebrantada, então era mais fácil dela poder ajudar. Só que aqui a Bíblia diz assim, ó: era levado um homem. Esse homem também estava a caminho. Ele nem tinha chegado lá, irmãos, e Deus já tinha provisionado o milagre para ele. Quantas coisas Deus faz no caminho, quantas coisas Deus faz durante a transição. Por isso que a gente não pode se distrair, por isso que a gente tem que ficar alerta. Era levado um homem, ele nem imaginava o que aquele dia preparava para ele. Ele não tinha expectativa, talvez, ou esperança de que ele pudesse ser curado, porque a Bíblia diz, ele era coxo desde o ventre, desde nascença ele sempre foi coxo, ele nunca andou. Então talvez ele não tivesse nem esperança. Talvez a esperança dele seria assim: cara, hoje vai ser um dia muito bom, que talvez alguém vai me dar R$50 e vai ser uau. Mas ele queria só um pouquinho da esmola para poder comer, talvez para viver mais um dia. Só que a gente tem que lembrar de um detalhe importante. Os discípulos também estão em transição, em um momento da igreja muito importante. Porque aqui o Senhor Jesus foi embora, e o que ele falou? Espera, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Aí o Espírito Santo vem, a igreja entrou numa nova fase. Assim como nós, igreja, estamos entrando em uma nova fase, amém? Você crê nisso? Aconteceu uma transição aqui debaixo dos seus olhos, talvez que você nem notou. E nós temos um novo pastor. Já era pastor antes, mas agora tem o cargo efetivo. Está aqui o nosso novo pastor. Aconteceu uma transição. Nós amamos o pastor Misael, mas tudo acontece hoje, mesmo que o pastor esteja na América. Por quê? Teve uma transição. E essa transição, porque nós fomos fiéis, trouxe uma grande bênção, que é o nosso novo pastor. A igreja de Atos estava passando, em Atos aqui a gente vê a igreja passando então por uma nova transição, onde a igreja está começando. A nossa igreja está em transição, entrando em um novo momento também. Ou seja, esse momento aqui é de alerta. O momento é de alerta para que nós não venhamos perder nosso filho no final do culto, como o Paulinho faz. A gente tem que estar alerta para não ficar vulnerável e não perder exatamente nada daquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu não vou perder nenhuma bênção, irmão, daquilo que Deus tem para minha vida e nem para minha família. Pode demorar o que demorar, mas eu vou perseverar. Eu não abro mão. E eu quero que você também não abra mão, porque fiel é aquele que prometeu. Não fui eu que te chamei, não foi o pastor Tony, não foi o Gilson, foi o próprio Deus. E aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir até o último dia, até que ele venha. Ele fará segundo ele determinou na sua vida, irmão. Creia, fica firme. Paulinho, eu estou sem força, grita ajuda, como o Silvio falou, me ajuda. Me ajuda, não é vergonha para ninguém pedir ajuda. Não está nem aqui escrito, mas não é vergonha para ninguém, irmão. Vai chegar uma hora que sozinho você não vai conseguir. Eu não consigo sozinho. Eu confesso para vocês, eu não consigo sozinho. Eu peço ajuda. Eu grito por socorro. Eu choro lá na sala do Ricardo, igual qualquer outro membro aqui. Fala, nossa, mas você é presbítero. Mas eu sou homem. Tony, me dá uma força aqui, Tony. Vamos ali tomar um café, pelo amor de Deus, que eu preciso desabafar, eu preciso falar, me ajuda. Eu preciso disso também, irmãos. Então, se você precisa, o primeiro passo para a nossa cura é reconhecer que a gente está doente. Fala, irmão, me dá a mão aqui, me dá uma força aí, está difícil. Eu não sei nem como te explicar a mazela que eu estou vivendo, mas me dá uma força, por favor. Talvez é só chorar junto, irmãos. Ninguém vai expor nada da sua vida. Talvez é só um abraço, é só um aperto de mão, mas isso vai te levantar do lugar onde você está. Amém? Vamos continuar então. Estava sendo carregado um homem, coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo.
Ele estava no momento exato da transição para poder pegar o dinheiro. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Qual que era a expectativa aqui? Esse cara vai me dar uma grana. Ele ficou atento. Pedro parou a cena, fala assim: olha para nós. O cara, geralmente as pessoas nem olhavam. A pessoa fala: não, estou indo orar. Mas olha que engraçado onde esse milagre está acontecendo, né? É distração. Um coxo era colocado diariamente à porta do templo. Por que ninguém mais quis fazer milagre por esse homem, gente? Por que ninguém mais orou por ele, quis ajudar ele? Distração, momento de transição, lembra disso? Você está indo fazer algo, estou indo orar. Pô, me ajuda. Joga a moedinha ali, nem olha na cara da pessoa. Só passa batido, igual uma bala. Porque você tem seus compromissos para honrar. Meu compromisso agora é com Deus, estou indo orar, não posso parar para falar com um mendigo. Não. Mas eles param e falam: olha para nós. Aí ele fica atento. Eita, vai vir grana agora. Acho que esse cara vai salvar minha semana. Aí ele fala: não tenho nem prata e nem ouro. Imagina o coxo já: lá vem um crente. Mas o que eu tenho eu te dou. Tem da onde? Lembra? Espere que do alto vocês serão revestidos de poder. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Irmão, Pedro podia ajudar ele. Pedro podia dar dinheiro para esse cara, mas o grande X da questão não era esse, não era essa ajuda que ele precisava, porque aquela fome dele era momentânea. No outro dia ele ia estar lá pedindo de novo, e depois ele ia estar lá pedindo de novo. O grande problema não era prata e ouro. A Bíblia diz: Deus é dono do ouro e da prata. Fica tranquilo com isso. A gente só se preocupa com aquilo que a gente não tem. A gente só fala daquilo que a gente tem falta. Sabia disso? A gente só fala daquilo que a gente tem falta. Como assim? O Silvio estava cantando sobre fôlego. E aí do nada ele lembra: nossa, como é bom poder respirar. Porque eu tive falta de ar esses dias. Talvez a gente nem agradeceu pelo ar hoje. E eu nem lembro quando eu agradeci, mas às vezes a gente agradece, né? Sei lá: Deus, obrigado pelo ar que eu respiro. Mas por quê? Porque você não está com falta de ar. É simples. Só que esse homem estava com falta de dinheiro, por isso que era dinheiro que ele estava pedindo. Me ajuda, me dá isso. E Pedro fala: não é isso que você precisa, calma. Aí a Bíblia diz assim, 3, o qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olhe para nós. Lembra, igreja, eu não estou sozinho, não é olhe para mim, olhe para nós somos um corpo, tá? E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Amém? Houve uma transição aqui. Pedro recebeu o poder do alto. Pedro foi revestido. E agora, na autoridade do Espírito, então, ele fala: levanta e anda. O que aconteceu? Ele andou, gente? Instantaneamente. Vamos fazer um ato profético? Para mostrar que a gente está junto? Eu não vou fazer peça, tá bom? Pode ficar em paz. É sem teatro. E eu vou falar uma coisa. As mulheres depois falaram comigo: devia ter chamado a gente, porque os homens cheios de vergonhinha, a gente ia lá. Eu sabia que as mulheres viriam. Então o próximo teatro, Marlene, a mulherada vai vir, tá bom? Combinado. Tenho que pensar como vai ser primeiro. Mas nós vamos fazer isso daqui junto agora. Pedro, ele disse assim, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. O homem não saiu andando, mas a Bíblia diz assim, estica sua mão direita aqui para mim. Aí agora eu vou estender a minha mão e eu vou pegar a sua, e no 3 você vai ficar em pé comigo, tá bom? Então, 1, estica a mão para cá. 2, 3, fica em pé agora comigo. Vai, vou levantar a igreja inteira. Isso. Foi exatamente assim que Pedro fez. A Bíblia diz assim, tomando-o pela mão direita, mão da autoridade, Pedro segura esse homem pela mão direita, e de um salto então ele se põe em pé. Irmão, ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Como que esse homem ficou em pé? Fala para mim, se não foi na autoridade do Espírito, se não foi no poder do Espírito Santo.
Em um salto ele se põe em pé. Pode sentar agora. Em um salto se põe assentado. Aê. Ó, vamos continuar. 7. E tomando ele pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e os ossos do seu tornozelo receberam força. Oh, irmão, foi imediatamente. Não foi no processo, não. Foi imediatamente. Um homem coxo, desde o ventre, ele recebe força no seu tornozelo e ele consegue se pôr em pé. Aqui já tem um milagre acontecendo. Aqui já tem uma transição de uma pessoa que nunca ficou em pé, agora está de pé. Aconteceu algo novo para esse cara. Só que lembra, a gente não pode ficar parado na transição. A gente não pode ficar preso. Porque ele poderia dar a mão direita, levantar e ficar lá em pé. Tum! E Pedro e João saem andando e ele ia ficar... peraí! Daqui a pouco o que ele está fazendo? Pedindo esmola em pé ao invés de estar pedindo sentado. Só isso que ia acontecer. Fala que Deus fortificou os calcanhares dele. Mas... 8. E saltando ele se pôs em pé e andou. Você entendeu, irmão? Quem que andou aqui? Foi ele. Pedro dá a mão e puxa. Nós, a igreja, eu te tomo pela mão direita e eu te puxo nessa noite. Mas você vai ter que andar. Amanhã você vai ter que andar. E aí você vai fazer o quê? Você vai entrar no templo, igual esse homem, pulando, saltando de alegria e glorificando a Deus. É sobre isso, irmãos. Os céus são reativos, eu sempre falo isso. A gente toma uma atitude, o céu toma outra. A gente faz uma coisa, o céu faz outra. É simples assim. Agora aqui, ele estica a mão, puxa o homem. Puxou o homem. Aí vai deixar cair? Não, o céu reage na hora. E Deus fortifica os seus ossos. Aí o osso está durinho, está em pé, está firme. Aí fala, e andou. De um salto se pôs em pé e andou. Tem que andar. Eu não posso ficar preso. Sabe o que acontece na nossa vida, irmãos? Muitas vezes a gente tem fé o suficiente de que Jesus nos salvou. E a gente se põe em pé e para. Você fala, tá bom, estou salvo. Não vou mais para o inferno. Tá bom, mas tem muito mais, anda. Não, aqui está tranquilo. O pessoal até me vê melhor agora, porque antes eu estava deitado pedindo esmola, agora eu estou em pé. Então fica mais fácil de eu conseguir chamar a atenção aqui. Estou em pé, tá bom aqui, Paulinho, tá confortável. Anda. Porque é no caminho que as coisas acontecem. É durante essa transição que as coisas acontecem. Eu não posso ficar preso, parado nela. Tem que se mover. E aí então esse homem, ele anda, ele entra no templo. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E aí eles reconheceram que ele era o homem que ficava à porta. Eles reconheceram que era aquele homem. E aí o que ele faz? Ele corre lá e vai para pertinho de Pedro e João. Fica do lado dos caras. E aí começa aquela bagunça toda. E depois disso Pedro vem e prega. E no final disso 3.000 vai se converter. Por quê? Não parou durante a transição. Pedro poderia ter sido apenas perdoado por Jesus depois que ele o nega. E a gente volta lá para João 21. Depois você não precisa voltar agora não. João 21. A pesca maravilhosa, onde Jesus restaura a vida de Pedro. Foi restaurado. Ele poderia parar nessa restauração, mas ele sabia que aquilo não era o suficiente. E aí ele continua. E aí quando Jesus fala assim, eu estou indo, mas fica aqui, hein? Fica aí, firme e forte. Do alto você vai receber poder, você vai ser revestido. Ele espera. Aí ele é revestido. Aí as coisas começam a fluir na vida dele. Por quê? Não ficou preso na transição. Ele poderia ter recebido aquela palavra assim, Pedro, você é rocha. Sobre essa rocha edificaria a minha igreja. E ele fala, rapaz, imagina se você ouvisse isso de Deus. Você ia chegar aqui e ia falar, paz do Senhor, irmão. Ô irmão, rocha, filho. Essa igreja aqui está edificada sobre as minhas costas. O cara poderia ficar maluco e parar nisso. Poderia ter um... Não. A igreja vai ser edificada sobre mim. Sobre essa afirmação que eu fiz aqui.
fica tranquilo, gente, eu cheguei. O cara poderia ficar doido, mas ele não para por aí, ele não para na transição, até que a coisa aconteça, porque não foi nem nas costas de Pedro que foi edificado, tá? Só para tirar isso da cabeça de vocês, mas a afirmação que Pedro fez: tu és o Filho de Deus. Enfim, continua. Ele poderia ter parado naquele momento, mas ele não parou. Ele anda, ele prossegue. A gente não pode ser como aqueles prisioneiros de Alcatraz, irmãos, que fica ali olhando tudo que a gente sempre quis. A terra maravilhosa, The American Dream, o sonho americano, está ali diante dos seus olhos, mas você não consegue herdar ele. Hoje eu estou aqui para te ajudar a nadar até essa praia. Hoje eu estou aqui para te tomar pela sua mão direita, irmãos, e te levar até o outro lado. E você pega a mim e me leva também. Não quer dizer que eu estou te levando que eu sou mais forte que você, eu só fui um pouquinho mais ousado, só isso. E a gente chega junto lá. Amém? Vamos chegar junto lá ou não? Abra aí Hebreus 5. Meu tempo está estourando, gente, mas aguenta eu aí, vai. Hebreus capítulo 5. Lá no finalzinho, antes de Tiago. Hebreus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. Diz assim, ó: sobre quem temos muito a dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Depois vocês leem, tá? Porque lembra, eu estou começando aqui em uma transição. Essa minha leitura começou já na transição. Sobre quem temos, ou seja, estou falando de algo que veio antes, tá? Depois vocês leem. Porquanto vós sois tardios em ouvir. Aqui o escritor de Hebreus está falando assim: vocês são devagarzinho, gente. Acelera, eu queria falar mais, mas vocês não aguentam. Cresce. Vocês vão ver porque ele está falando isso, ó. Continua. Porque quando já deveis de ser mestres, necessitais do que se vos a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, ou as coisas elementares da fé, e chegaste ao ponto de precisar de leite e não de alimento sólido. Porque o que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que pela razão do uso tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. E aí então, quando a gente vira no 6, ele fala assim, ó: pelo que deixando os princípios das doutrinas de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, da doutrina sobre batismo e da imposição de mãos, e sobre a ressurreição de mortos, e sobre o juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. Tá, presta atenção. Alguém me dá, por favor, gente. Quando o escritor de Hebreus, ele está falando aqui, ele diz assim, ó: gente, eu tinha tanta coisa para falar, mas infelizmente, agora eu estou parafraseando, tá bom? Infelizmente, vocês são devagar. Eu queria entregar mais, mas vocês não vão aguentar a revelação que eu tenho. Porque já era para você estar comendo alimento sólido, uma feijoada, uma lasanha, mas você ainda precisa de leite para se alimentar. Sabe o que Deus está falando conosco? É assim, ó: já era para você estar mais ligeirinho, meu filho. Acelera, conhece mais de mim, busca mais, se entrega mais. Não para. Não para. Já era para você estar melhor. Quando eu digo melhor, é mais cheio de Jesus, mais cheio da palavra, mais cheio da revelação. Já era para a gente estar melhor. Mestres, ele fala, já era para você ser mestre, você está precisando de leite ainda. Por favor. Você está tardio, você está devagarzinho. Talvez se a gente marcasse um horário aqui, né, com o Tony ou com o Ricardo no gabinete e chegasse lá, a gente fala: nossa, Ricardo, eu estou com uma dificuldade na minha vida, cara, e você nem sabe. Ricardo ia falar: você está assim que você é devagar demais, né?
Talvez você nunca mais voltasse aqui. Fala, Ricardo quer saber da minha vida. Mas aqui é o escritor de Hebreus, né? E a gente não sabe nem quem foi. Então tá perdoado, né? Tá tranquilo. E ele fala, vocês estão devagar demais. Já era para você estar comendo alimento sólido. Você precisa de leite. Porque quem precisa de leite é inexperiente. A amamentação acontece até os 2 anos, mais ou menos, de uma criança. A Alicia está ali, linda e bela, no seu carrinho, dormindo. E ela vai mamar, se Deus quiser, até os 2 anos. Depois disso, a Fernanda não pode mais deixar essa menina no peito. Já viram criança grande mamando? É feio. Mas deixa pra lá, gente. Brincadeira. As mães podem amamentar quanto tempo quiser. Eu não vou determinar isso não, é brincadeira. Mas eu já vi de 6 anos já, a mulher que mama em pé na mãe. É horrível, não faz isso. Vamos voltar aqui. Mas aí ele está falando o que aqui, gente? Inexperiente, vocês estão precisando de leite. Sai do leite, não é mais para você ficar no leite. Você tem que comer comida de gente grande. Só que para comer comida de gente grande, você tem que desenvolver o dentinho. Você tem que saber mastigar. Por que ela não pode comer comida igual a gente come? Porque ela vai engasgar, ela não tem dente. Ela não sabe processar isso ainda. Mas nós já sabemos, pela experiência que você tem, pelo tanto de palavra que você tem, pela quantidade de vezes que você é exposto diante da palavra de Deus na semana. E fora tudo isso, porque você tem essa liberdade de chegar na sua casa, abrir a Bíblia e conhecer a Deus, você e Ele no seu quarto, que é a melhor coisa. Você pode fazer isso. Chega de leitinho. Ô, irmão, e quando ele está falando do leitinho aqui, ele dá uma, que eu falei, eita Jesus, olha o 6 no comecinho. Mas nós estamos em transição, tá bom? Então a gente está perdoado. Mas olha o que ele fala. Pelo que deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Já começou, punk. Vamos lá. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Ou seja, eu não preciso nem falar para você ter fé. É isso que ele está falando. Se eu tiver que falar para você que você precisa ter fé, é ridículo. Se eu falar para você que eu preciso falar que você se arrependa, é ridículo. Isso você tem que saber. Aí ele fala assim, da doutrina sobre batismos, tanto nas águas quanto do Espírito Santo, e da imposição de mãos, e sobre ressurreição dos mortos, e sobre o juízo eterno. O cara fazia tanto milagre que ele falava, ô Tony, ressuscitar morto é uma coisa tão comum que eu não preciso te ensinar de novo, né? Você já deveria saber ressuscitar morto, Tony. Pelo amor de Deus, pastor. Ele trata dessa maneira, o escritor de Hebreus. Sobre o juízo eterno. Você não tem dúvida nenhuma. Quer dizer, você não tem dúvida nenhuma se você vai morar com Jesus durante toda a eternidade ou não. Mas qual que é o grande problema? Nessa transição, quando a gente fica preso em uma palavra negativa, você tem dúvida talvez até da salvação quando chegar quarta-feira. Na quarta-feira você vai, ih rapaz, será que eu sou salvo mesmo ou não? E se Jesus voltasse agora? Agora. O que aconteceu com a minha vida aqui? Você fica bugado. Mas por quê? Se perdeu. Ficou preso durante a transição. Não cresceu nessa revelação. Irmãos, ele falou que nós temos que caminhar para a perfeição. E a perfeição é a estatura de varão perfeito, que é Cristo Jesus. É exatamente a imagem dele que Deus está te moldando. É exatamente a imagem de Jesus que Deus está nos moldando. Não para. Não para na transição. Se você já cresceu um pouco e você está bem, glória a Deus, você está lindo. Mas continua, porque não acabou ainda não, irmão. Não se engana achando que você chegou na estatura de varão perfeito. Eu não preciso de mais nada. Precisa. Eu não preciso de ajuda. Precisa. Eu não preciso da igreja. Precisa. Precisa. Simples assim. Por quê? Pelos frutos conhecereis. Seu fruto fala mais do que sua própria boca. O fruto manifesta mais. Vamos prosseguir, irmãos. Não vamos ficar parados na transição. A gente já está em pé. Deus já colocou o osso firme aqui no nosso pé. Mas agora a gente pega um ao outro pela mão direita e continua. Um ao outro pela mão direita e se levanta. E entra no templo para glorificar a Deus. Não pode parar, não pode se contentar. Não para, não para, não para. Durante a transição, não para. Eu não falei para você não esperar. Eu falei para você não parar. Continue esperando em Deus aquilo que Ele te prometeu, mas não para.
Deixa a decepção de lado. Irmãos, quando Moisés, e eu vou encerrar aqui, eu prometo. Quando Moisés ele manda os espias para espiar Canaã, o relato negativo foi maior do que o relato positivo. Só que eles estavam em transição. Eles estavam saíram do Egito para poder herdar a terra prometida. Durante esse período é transição. E qual que foi o report que os caras trouxeram de lá para cá? Olha, realmente é tudo aquilo que Deus falou. Depois vocês podem ler Números 13, tá? Eu não vou abrir com vocês agora para não prolongar, mas está em Números 13. Mas eu vou parafrasear o contexto. Diz assim: olha, realmente é daquela maneira. Muito bom. Trouxeram um cacho de uva que era gigante, precisava de 2 para carregar. Imagina isso. Um cacho de uva que precisa de 2 para carregar. É uva de verdade. A gente nunca viu. Eu nunca vi. Nem sei se aqui existe mais. Não sei se existe mais isso. Mas precisava de 2 pessoas para carregar um cacho de uva. 2 homens. Porém, eles falam assim: olha, mas a cidade é fortificada. Mas as pessoas que estão lá, eles são descendentes dos Enaquins. E aí eles começam só a negativar. Aí Caleb fala: chega. A Bíblia fala que Caleb silencia eles. Parou. Vamos levantar agora e vamos lá herdar a terra, porque é nossa, Deus falou. Chega da negativa. Vamos. 10 ruim, 2 bom. Vamos lá herdar, é nosso. Porque na transição, o negativo, lembra? Gerou distração aqui. Tá para entrar na terra agora, tá para herdar. A distração veio. Só que a distração veio de forma negativa. Não dá. A ponto de eles falarem assim, ó, vocês vão ler isso daí depois. Aos seus olhos, nós parecemos como gafanhotos. É assim que nós nos vemos. Oxi, quando que Deus falou que fez o homem gafanhoto, gente? Quando que Deus falou que o homem era gafanhoto? Quando? Só que aqui, por conta de estar vulnerável, eles olham para aqueles homens, eles olham para a promessa, eles olham para aquilo que Deus prometeu e falou que era deles, e fala assim, ó, aos olhos deles a gente se vê como um gafanhoto. Ué, você não está no olho dele. Nenhum Enaquim falou: vocês são muito pequenininhos, você parece gafanhoto diante de mim. Não, eles já se rebaixaram essa posição. Eles fizeram isso. Nós somos como gafanhoto. É assim que a gente se vê diante deles. E aí Josué e Caleb faz o quê? Não, bora lá. Vamos herdar a terra, porque Deus falou que é nosso. Nós não ficaremos parados, irmãos, nem presos nessa transição. Amém? Então, você está sentado agora, você vai ficar em pé, uma transição de sentado para em pé. Vamos lá? Se coloca em pé no seu lugar, porque esse é o seu posicionamento diante da vida. Esse é o seu posicionamento diante daquilo que Deus tem na sua vida. Você sempre vai ficar em pé. Você não vai se prostrar diante de nada que aparecer diante de você mais. Porque, lembra, Deus está com você na transição também. Seria mais difícil se fosse sozinho, mas o Espírito Santo está lá conosco. O Espírito Santo não nos deixa durante esse período. Ele está lá conosco. E posso te falar uma coisa? Essa é a melhor companhia. A melhor companhia que a gente pode ter é do Espírito Santo. Que mesmo em um momento onde nada faça sentido, onde tudo parece ter desabado, Ele vai estar lá com você. Ele vai ser o ombro para você chorar. Ele vai ser a mão que vai te levantar. Ele vai ser a voz que vai te acalmar. É Ele quem vai fazer você chegar do outro lado. Você crê nisso? Então fala assim, ó, eu não vou ficar preso na transição, nem distraído. Vou herdar todas as promessas. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos a sua igreja e declaramos a nossa dependência do Senhor, Pai. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Precisamos da sua ajuda. Precisamos da sua mão poderosa aqui conosco, Deus. Nós estamos em um momento de transição como igreja. Nós estamos vivendo uma nova fase. Estamos para herdar diversas coisas que o Senhor nos prometeu.
desde os tempos antigos, e nós continuamos crendo, nós continuamos firmes, Pai, naquilo que o Senhor prometeu. E nós pedimos, nos ajuda, nos toma pela mão direita, envia o Pedro, envia o João, meu Deus, que vai nos erguer, para que a gente possa se colocar em pé, mais uma vez e prosseguir, não apenas se colocar em pé, mas andar, Senhor. Cada um de nós aqui, Pai, que nós possamos andar em direção daquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor pode fazer um milagre imediatamente, assim como o Senhor fez na vida desse homem. O Senhor deu forma aos ossos, fixou seus calcanhares para que ele se colocasse em pé. Que assim como Josué e Caleb, nós não vamos, Deus, apenas ouvir a negatividade e ficar paralisado, mas nós vamos prosseguir, Senhor. Nós vamos avançar naquilo que o Senhor prometeu, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós somos uma igreja, Pai, missionária. Nós somos uma igreja, Senhor Jesus, que vai às nações, que alcança as nações, que dá suporte às nações, Deus. E que nessa nova fase de transição nós possamos fazer infinitamente mais, além do quanto nós pedimos ou pensamos. Que nós possamos ajudar, Deus, de forma abundante. Que nós possamos ir, Deus, muito mais longe do que a gente imagina, alcançando as nações e fortificando o corpo de Cristo sobre a terra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá graça para cada um de nós, Deus. Que o Senhor ajude os seus filhos, Pai, no menor dos seus problemas. Que o Senhor dê solução. Que o Senhor dê ânimo, Pai. Que o Senhor dê forças hoje. Que o Senhor traga restauração, refrigério, renovo a essa alma que está cansada e abatida, Pai. Nós sabemos que o Senhor é aquele que nos chamou e o Senhor fará. O Senhor é fiel, o Senhor não muda. E nós te glorificamos, Pai, pela sua bondade, Senhor. Aleluia.